que é ser homem, o que é ser mulher e quão clara é a linha que delimita essa divisão. Reflexões sobre identidade de gênero e os valores culturais impostos a essa identidade são os questionamentos que movem o espetáculo Andrógenos. A peça possui uma dramaturgia própria, desenvolvida a partir da teoria queer e de textos de Fernando Pessoa. O espetáculo faz parte do projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão, que apresenta à comunidade em geral os trabalhos dos estudantes de teatro da URGS. Quando era criança, mais jovem e depois um pouco adulta também, algumas pessoas me confundiam na rua, assim, ficava aquela coisa, menino, menina. Então eu tenho essa memória da infância e é um tema que eu sempre me instigou muito. E há anos eu estava com ele assim na cabeça, querendo, e quando chegou para eu fazer o trabalho de conclusão de curso, eu disse, agora eu acho que é o momento que eu posso trabalhar esse tema dentro dos estudos de gênero, assim, né? A ideia primeiro era a androginia, o que é o andrógeno, o mito, mas no decorrer, assim, quando a gente começou a estudar o que de fato nós iríamos apresentar, construir, a gente acabou indo mais para as questões de não só da palavra andrógeno, né? Mas o que é o gênero, a sexualidade, que gênero é uma coisa, sexualidade é outra, então a gente foi aprendendo. Então, na verdade, eu tinha uma ideia, uma vontade de trabalhar isso e conforme eu fui tomando contato com alguns escritores, né, a Beatriz Preciado, Judith Butler, fui compreendendo melhor também o que era que a gente queria falar, assim. Então, falar de androginia no teatro acho que é bem difícil, é um tema muito complexo, é um tema que tem muito que ser dito, porque muito pouco se sabe ainda, muito pouco se conversa sobre isso. É um tema que é difícil de ser discutido em qualquer âmbito, assim, em qualquer lugar. Mas eu acho que é muito importante que a gente possa trazer à tona essas questões para que as pessoas comecem a se perguntar mesmo, tá, por que eu sou mulher, eu tenho que ter tal tipo de comportamento, por que eu sou homem, eu tenho que ter, né, um padrão comportamental, porque eu nasci com um sexo feminino, um sexo masculino, não necessariamente a minha identidade de gênero condiz com as minhas características físicas, né, porque a gente nasce com características psicológicas também que nem sempre conversam com o que a gente vê das pessoas, né. Como se comportar? E se você for homem, como se comportar? E se você estiver no meio? Se você se sentir no meio? E se você for gay? E se for assexual? Transviado? Travesti! Outras referências culturais de que a androginia ela acaba sendo fortemente marginalizada por algumas culturas e nisso a gente foi descobrindo outras coisas, descobrindo outras referências e as coisas foram sendo aprofundadas e o texto foi sendo trazido pela pesquisa desse universo, onde os personagens surgiam como figuras da vida. Eles não são... A gente não cria um personagem, a gente não tem nem essa intenção, justamente porque os personagens estão aí na vida, são do mundo e eles falam por eles mesmos, as histórias deles falam por elas mesmas, então a gente não precisa... A gente entendeu que não precisa de uma dramatização ou de uma construção onde as coisas precisem ser mostradas ou definidas como certo e errado. Tá tudo aí para que cada um possa escolher e definir a seu bel prazer. Viado! Feminina. Jorge! Masculina. Gay! Mulher! Homossexual! Menina! Jorge! Heterossexual! Mulherzinha! Caminhoneira! Magnética! Boy! Assexuado! Heterossexual! Amarelo, feminino! Transviado! Masculino! Heterossexual! Gay! Teve várias tentativas de caminhos diferentes que foram sendo tentados e
isso funciona, isso não funciona, mas eu acho que isso é um pouco natural da arte e faz parte a gente, às vezes, abrir mão de algum caminho, porque isso aqui não funciona, e abrir mão, abandonar para seguir outro, né? Posso ser sincero contigo? Posso ser sincero contigo? Você usa sempre a mesma roupa? Que tipo de travesti você é? A gente começou nosso processo em janeiro de 2012 com 4 atores, né? Que era a Sofia, o Vinícius, a Natália e o Pedro. Mas nos acompanhou no processo o Juliano Barros e a Júlia Ludwig, que era uma forma de interação. Assim, a gente desenvolveu alguns exercícios com máscara neutra, foi pesquisando o corpo, como é que se dá esse corpo que é diferente do meu gênero, como é que eu apresento essas diferenças de tonos. Então, eram mais momentos de pesquisa individual de cada ator, pesquisa do grupo, nada muito focado ainda para a concepção dramatúrgica ainda do espetáculo. Depois, nós voltamos em março, aí sim a gente entrou para a sala de ensaio para começar a desenhar e esboçar o espetáculo. Né? Daí, nessa época, já o Juliano, a Júlia e o Pedro já não estavam mais no processo. Daí, sim, a gente começou com os 3 atores. E é muito calcado no improviso, né? A gente tem essa cena aqui, esse texto. Bom, dá uma lida no texto, vamos improvisar. Vamos pôr uma música, improvisamos. Mas sempre tendo claro que o que a gente estava buscando era essa discussão de gênero, esse corpo. Como se dá esse corpo feminino, o corpo masculino? Como é que eu transformo o meu corpo de ator em outro? Ou como é que eu expresso, né, o que eu quero dizer? A maior dificuldade, eu acho que nesse processo foi o tempo que a gente teve para desenvolver o trabalho, né, desde o convite até o processo de ensaio e as apresentações. A gente teve um tempo muito curto, até em função de agendas, assim, de encaixar, algo bem complexo. E como esse trabalho ele necessita de uma transformação do corpo, né, a gente tem que buscar o que é masculino no meu corpo, o que é feminino, não só mostrar o masculino, mas como ele se transforma em feminino, como esse feminino se transforma em masculino. Então, é um trabalho que necessita de um certo tempo que a gente, infelizmente, não teve. Sendo um espetáculo que enaltece a fisicalidade, o corpo tinha que estar exposto, tinha que ter essa coisa de mostrar o corpo até pela temática também, de mostrar, eu tenho um corpo de homem, mas nem tanto, daqui a pouco tem uma atriz que tem um corpo de mulher, mas nem tanto. Como é que o meu corpo pode ser ferramenta da transformação andrógena? E a gente foi pesquisando coisas que pudessem, inclusive, fazer referência, fazer menção à roupa de baixo, assim, a uma lingerie mais antiga, que fosse mais não tão cavada, ou uma roupa que... A minha roupa foi engraçado que quando a gente estava pensando, eu, a Letícia e a Isandria, que a imagem que vinha era de uma calçola, assim, uma bombachinha, que nem a minha bisavó dizia, que é uma roupa de baixo, mas de 1800 e lá vai se virando. E aí depois a gente foi construindo isso e virou aquela roupa com suspensório, que daí ficou mais menininho, e isso ficou engraçado, porque ela ia se construindo de uma maneira interessante para que a gente pudesse ter o corpo exposto, para que a gente pudesse dançar. Já decidiu que vai ser? Uma menina. Ótimo. Agora você vai aprender tudo sobre cozinha, corte e costura, maquiagem, salto alto e vai menstruar todo mês. Pra ser homem, precisa mijar de pé, tem que ser forte, tem que saber jogar bola, tem que gostar de mulher, não pode chorar. Ter mais de uma mulher de preferência. Pra ser homem, precisa mijar de pé,
tem que ser forte, tem que saber jogar bola, não pode chorar, tem que gostar de mulher de preferência mais uma, pra esse homem se mijar de pé, tem que ser forte, tem que saber jogar bola. E eu fui pesquisando com a Isandria muitas coisas, vi muito filme, pesquisei muita bibliografia, fui atrás de personagens interessantíssimos. Um deles que me marcou bastante foi o Bucky Angel, que é um dos transhomens mais famosos que tem. E é interessante como a figura dele se constrói e como isso foi me permeando. O Laerte é uma grande referência para nós, né? Nós não trazemos texto ou história dele, mas como uma referência que para em todo o espetáculo, né? Eu acho que ele é uma pessoa que se coloca de uma maneira muito interessante nessa discussão do gênero e de viver isso, né? Tinha uma cena que eu não sou o primeiro a citar ela de tão linda e tão deslumbrante que ela é. Nem Mato Grosso falou a respeito dessa cena no documentário. E aí eu vejo como, de fato, aquilo ali significa para mim e significou para outras pessoas, que era quando estavam todos os bailarinos praticamente nus, só com uma tanguinha, muito pequenininha, assim, anos 70, então eles era menor ainda a roupa, com o corpo cheio de purpurina, maquiadíssimos, assim, com o cílio postiço, tudo, um bocão bem maquiado, e com umas asas, assim, uma capa que parecia umas asas de borboleta. E eles dançavam Assim Falou Zaratrusta. E era uma coisa linda, porque é um corpo liberto, é um corpo plural, é um corpo lindo, que deixava manifestar toda a sexualidade que eles tinham ali. E fosse essa sexualidade do jeito que fosse. E ela manifestava o quanto homens eles eram para estar fazendo aquilo ali, o quanto mulheres eles poderiam ser para estar fazendo aquilo ali, o quão plural eles eram porque eles estavam deixando de ser homens ou mulheres para se tornar borboletas, e eles dançavam com aquelas asas e se movimentavam de uma maneira linda. E outra referência muito forte que a gente tem é o João Neri, também, que daí é um brasileiro, nasceu mulher e passou por um processo também de troca de sexo. Hoje ele é João, né? Ele nasceu Joana e conseguiu se estabelecer como homem, mas existe uma série de trâmites burocráticos e de direitos que ele perdeu por fazer essa troca de gênero na identidade, né? O estrógeno e a testosterona são hormônios produzidos por todos os corpos. Suas quantidades podem ser invertidas por meio de tratamentos através de adesivos, injeções e pílulas. Bom, acho que a dificuldade maior eu acho que é muito mais teórica, né? De descobrir o que a gente queria falar. Porque tinha uma experimentação cênica, assim, tinha algumas coisas que eu já queria experimentar enquanto diretora. Eu via que os atores já tinham coisas que eles queriam experimentar também. Então a gente estava num momento bem legal, assim, né? De poder articular esses nossos saberes para a cena. Né? Os nossos questionamentos são esses que a gente coloca, né? Que eu questiono a organização heteronormativa. Mas eu questiono, eu acho que isso foi uma coisa que me levou a fazer esse espetáculo. Mas o público que vai sentir, vai trazer o seu próprio questionamento, sabe? Eu acho que é mais por aí, assim. E eu queria resgatar isso na minha criação do Andrógenos, que era justamente para me fazer plural, assim, para me fazer mais do que só homem que interpreta mulher ou uma mulher que interpreta homem. Eu queria ser plural, eu queria ser tudo, e galguei a minha pesquisa na dança, fui atrás disso, aproveitei a referência próxima do Lane Dale, aproveitei que essa temática para mim é interessante por natureza, porque eu acho lindo ser andrógeno, acho lindo ser plural, acho lindo não precisar ser isso ou ser aquilo. Vamos ser felizes, vamos se amar, vamos ser... É até riponga isso, mas
é lindo, a gente tem que ser, simplesmente ser, e saber ofertar o sorriso para o outro, e saber ofertar o que a gente tem de melhor, seja o que for. O projeto TPE, eu acho que ele é importante, principalmente para que os alunos eles possam ter uma experiência de temporada de teatro, né, de ficar um mês em cartaz, com um mês de espetáculo. Isso vai dando um crescimento para o trabalho que está sendo desenvolvido, embora esse intervalo de uma semana ele dê uma defasagem de parar, de as pessoas não se verem durante uma semana e retomar, e de onde é que vai tirar a energia de novo, de onde é que vai tirar o jogo de novo. É bem complicado, assim, ficar uma semana parado e se reencontrar depois, mas é uma ótima oportunidade de lançar os projetos que são desenvolvidos dentro do departamento para as pessoas da comunidade, as pessoas que muitas vezes não têm o hábito de ir ao teatro ou têm, e então os alunos podem mostrar o que estão fazendo, não fica fechado ali dentro daquele espaço, né? A gente consegue mandar para o mundo de uma certa forma. Eles se tornam mais fortes, mais maduros e vão para a rua com uma cara ainda melhor e mais profissional e mais bonita. Dá toda uma temporada. Às vezes, logo quando estreia, tu faz a estreia e não tem uma possibilidade de continuidade. Então, os projetos que abraçam esses espetáculos que começaram dentro dos berçários de escolas, eu acho que eles são super produtivos para isso, assim. Já são um salto. Tem vários projetos que depois de passar por esse período ainda começam a ter uma vida profissional fora do âmbito da universidade. Então vão para o mundo. São obras da universidade que vão para o mundo, né? Eu adorei. Achei a peça de uma coragem muito interessante. Então eu gostei muito da forma como foi tratado o assunto, de uma forma científica e de uma forma experimental também. Então eu gostei bastante, me superou as expectativas. É uma experiência inacreditável para quem está começando, para quem já está fazendo, inclusive para quem está assistindo. Por exemplo, eu não só por trabalhar, mas para mim foi uma experiência tão gostosa poder estar vivenciando isso junto com as pessoas. Eu acho que todo mundo deveria ter essa chance, de repente chamar a galera da rua, não, vem assistir a peça agora e fica quieto, o quê? 45 minutos, não vai perder nada da vida, né? Vai agregar, né, valores. Eu acho que faz todo sentido do mundo. Não vir não faz sentido. Então eu gostei muito da forma como foi tratado o assunto, de uma forma científica e de uma forma experimental também. Então eu gostei bastante, me superou as expectativas.